E aí, galera, nesse tutorial a gente vai aprimorar esse projeto de exemplo aqui. A gente vai transformar essa textura numa sprite, né? Uma sprite nada mais é do que um objeto de jogo, né? Um objeto que vai ter uma geometria, vai ter posição, né? A própria textura, enfim, é um objeto de jogo. E a gente vai fazer esse objeto se movimentar, né? A gente vai movimentar esse objeto pela tela, né? Então vamos ver como é que isso acontece. Uma textura ela não vai ser o suficiente para a gente fazer isso, né? Então a gente tem que transformar essa textura. Na verdade, a gente vai ter que utilizar uma sprite, né? Vamos chamar isso aqui de, vamos dizer que é o nosso player. Vamos chamar isso de player, né? Que é o nosso jogador. Vamos importar a classe sprite, né? Vamos trocar o nome aqui, né? Player. Aqui também é. Não, na verdade a gente dá uma olhada nisso depois. Então, para criar o player, a gente vai ter que criar aqui uma sprite, né? E o que uma sprite recebe? Vamos dar uma olhadinha. Ela precisa de uma textura e das dimensões para que ela possa ser desenhada, né? Então vamos passar aqui uma textura, né? Vamos ver o método construtor aqui, utilizando a textura. Ela precisa da largura e da altura da nossa textura, né? Então a gente passa a textura e as dimensões dessa textura, né? Então vamos... Na verdade não precisa nem passar as dimensões. Já tem um construtor que só passa a textura. Então a gente vai passar aqui uma textura e a gente vai pegar, né, utilizando o gdx.files internal. A gente vai pegar a mesma imagem, que é a badlogic.jpg. E agora a gente tem um objeto de jogo, que é uma sprite. Vamos trocar img por player. E vamos ver se funciona. Opa, espera aí, tem que trocar aqui também. Player. Na verdade, um sprite você não pode usar o dispose, mas você pode pegar a textura da sua sprite, né? Get texture, e usar o dispose. Pronto, agora a gente está liberando essa textura. Bom, então vamos executar. Viu? Nada mudou. Mesma coisa. Só que ao invés de ter uma textura, a gente tem uma sprite que tem essa textura, né? Mas agora sim, com uma sprite a gente pode movimentar essa textura. Então vamos lá. A gente tem que pegar as entradas de teclado do usuário. Só que isso tem que ser feito constantemente, né? Tem que ser feito no nosso game loop. E o nosso game loop é na classe, é no método render, né? que ele é chamado constantemente. Então, antes de desenhar, né, a gente vai lidar com as entradas de teclado. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai simplesmente movimentar a nossa sprite nas 4 direções, né? Para cima, para baixo, para direita e para esquerda. A gente vai utilizar W para mover para cima, S para mover para baixo, A para a esquerda e D para a direita. Então a gente tem que verificar se essas teclas foram pressionadas. Se as teclas foram pressionadas, então a gente vai alterar a posição do nosso sprite. Então como é que a gente faz isso? If, né? Então vamos verificar. Se gdx. Né, aqui são os módulos que a gente utiliza, né? A gente tem áudio, files, que a gente usa para carregar a textura, né? Qualquer tipo de arquivo é no módulo de files. Aqui é para gráfico, para qualquer coisa, para qualquer tipo de função gráfica.
nosso caso, de entrada. Então a gente vai usar o módulo input. E o método que a gente vai usar é o isKeyPressed, né? Ele vê se a tecla foi pressionada. Bom, vamos começar movendo para cima. Se W, né? Se pressionar, se a tecla W, né, que é isso aqui, foi pressionada, então a gente faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Opa. São 4 direções, então a gente vai colocar aqui para cima, para baixo, que é o S, para a esquerda, que é o A, para a direita, que é o D. Só que aqui a gente vai fazer o seguinte. Bom, se pressionou para cima, a gente vai alterar a posição, né? A gente vai mover a nossa sprite para cima. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, player.set y, né? Porque a gente vai estar, como é para cima, a gente está movendo no eixo y, né? Esse método setY, ele vai setar a posição em y da nossa sprite e aqui a gente vai passar um valor, né? E o que a gente quer passar aqui? A gente quer passar a posição que a gente estava, né? A posição que a gente está. Então a gente vai usar o get y, né? Que é o contrário do set. Ao invés de a gente setar, a gente está pegando a posição. Então a gente quer a nossa posição, é a posição atual, mais uma quantidade de pixels, né? Porque a gente aqui é mais porque a gente quer ir para o eixo positivo. A gente quer ir para cima. Então vamos mover 10 pixels, por exemplo. 10. Vamos ver se funciona? Tá aqui. Agora eu vou pressionar W. E nada está acontecendo porque... Ah, ok. Tá. Gente. Espera aí. Eu estou desenhando o player na posição 00. Sempre. Todo frame eu estou desenhando ele na posição 00. Mas eu não quero desenhar ele nessa posição. Eu quero desenhar na posição que ele está atualmente, né? Então, player.getX, aqui é a posição em X, e player.getY, que é a posição em Y, né? A gente vai estar sempre alterando a posição dele antes de desenhar. Então vamos ver. Olha, viu? Estou apertando W, ele está subindo. Só que está indo muito rápido. Vamos andar de 5 em 5 só. Viu? Toda vez que eu aperto W, ele move para cima. Agora vamos fazer isso para todas as outras teclas. Só que para cima eu adiciono 5 pixels na posição a cada frame. Para baixo eu diminuo, né? Porque eu estou indo para baixo, né? Então eu estou em direção ao eixo negativo de Y. Para a esquerda é o eixo negativo de X, então é menos também. Para a direita é positivo. Então vamos ver como é que fica agora. Olha. Tá vendo? W, S, W, S. Opa, peraí. Só que o WS a gente pega a posição em Y. Mas no A e no D, que é esquerda e direita, a gente pega a posição em X, não no Y. Ok, agora vai funcionar corretamente. A gente pode mover para cima, W, para baixo, S, para a direita. Opa, espera aí, por que não está funcionando? O que eu fiz de errado?
Ah, tá. Eu tô setando em Y também. Tinha que modificar isso aqui também. Então é 7x. 7x. Ok, agora vai. Para cima, W. Para baixo, S. Para direita, D. Para esquerda, A. Então eu posso movimentar a minha sprite. Bom, por agora é isso, gente. Até mais.